Olá, meu nome é Nicolas Safanelli, vou estar apresentando o projeto denominado Resistência Residual de Pilares de Concreto Armado Submetidos a Incêndio, cuja professora orientadora é Carmiane Eftin e o professor co-orientador é Itamar Ribeiro Gomes. Iniciar explicando um pouquinho sobre a justificativa e a relevância do porquê estudar esse tema. Sabe-se que é uma série de danos estruturais que podem ser causados a edifícios quando os seus elementos estruturais, nesse caso de concreto armado, estão sofrendo o efeito do fogo, estão sendo submetidos a incêndios. Então, diante desse problema, surge a necessidade de que os profissionais realizem análises cada vez mais sofisticadas e entendam melhor esse problema do incêndio sobre o concreto armado, para que se projete também de uma maneira mais eficiente. Aqui uma imagem que exemplifica esse fenômeno explicado, no estudo de Mello e Beltrame de 2018, 4 corpos de prova submetidos a diferentes temperaturas. Percebe-se que quanto mais alta a temperatura, menos resistência esse concreto tem, mais fácil ele é levado à ruptura, por assim dizer. O objetivo geral dessa pesquisa foi simular o efeito do incêndio em pilares de concreto armado, e para isso foram delimitados os seguintes objetivos específicos. Primeiramente, foi elaborada uma rotina no software chamado Abacus para realizar a simulação numérica. Posteriormente, foram definidas quais teorias se encaixam melhor para esse problema estudado, e após aplicadas essas teorias, então, a análise dos resultados que a simulação numérica retornou. No capítulo de revisão bibliográfica, foi visto que um modelo adequado para aplicar nesse estudo é o de elementos finitos, em conjunto com alguma teoria que leva em conta tanto o comportamento plástico quanto o comportamento elástico do concreto. Para isso, existe o modelo Concrete Damage Plasticity, o CDP, onde ele vai unir as teorias da elasticidade, plasticidade e da mecânica do dano, se mostrando então um modelo bem completo para esse tipo de análise. Ainda no capítulo de revisão, foi visto que o efeito do fogo ele pode ser simulado computacionalmente através de uma análise termomecânica. Nessa análise, o calor é considerado como se ele se propagasse através da condução, onde as moléculas, o contato entre as moléculas vai transmitir e transferir esse calor, da parte externa da peça de concreto em direção à parte mais interna. Durante a análise térmica, então, é necessário levantar as condições térmicas, as propriedades térmicas do material, condutividade térmica, calor específico, definir também uma curva de calor que vai estar simulando o efeito de incêndio, uma equação que demonstra como esse calor está se propagando e agindo ao longo do tempo. E também na análise mecânica, então, são necessárias levantar as propriedades mecânicas do material, propriedades tanto elásticas como resistência à compressão, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, como também propriedades plásticas como ângulo de dilatação, excentricidade e assim por diante. A metodologia desse trabalho foi classificada como quantitativa, uma pesquisa quantitativa, porque foram analisados dados objetivos, dados numéricos, e é uma pesquisa bibliográfica e ao mesmo tempo uma pesquisa de simulação numérica. Aqui um breve passo a passo da metodologia utilizada. Primeiramente foi feito um levantamento bibliográfico sobre quais são as principais teorias para se aplicar nesse estudo, seguido de um outro levantamento bibliográfico sobre como aplicar essas teorias encontradas dentro do software. Posteriormente veio o levantamento das propriedades de todos os materiais e, por último, a análise em si. No capítulo de resultados, foi visto que foi possível então definir um método aqui para se utilizar, que foi o CDP, já explicado. Foi possível também elaborar uma rotina no Abacus através do seguinte passo a passo que está resumido nessa imagem. Primeiramente foi desenhado um modelo 3D da peça de concreto juntamente com as barras de aço. Posteriormente definidas as condições de contorno, como cargas, engastes e apoios. Terceiro passo, definir as propriedades mecânicas dos materiais, bibliografia ou experimentalmente. Posteriormente, definir uma malha de elementos, com o tipo, o tamanho dos elementos, o formato dos elementos. Quanto menor o elemento, mais precisa a análise. E por último, então, a aplicação do método CDP juntamente
com a aplicação da curva de calor simulando o incêndio e das propriedades térmicas dos materiais estudados. Aqui um exemplo, né, de uma imagem de como o Abaqus retorna essas respostas. Aqui uma peça de concreto armado. Quanto mais fria a cor, mais próxima do azul, menos tensão está agindo nela. E quanto mais quente, mais próxima do vermelho, maior a tensão agindo. Aqui é a mesma situação, porém agora para deformação plástica, né? Quanto mais quente a cor, maior a deformação plástica. E isso o Abaqus ele fornece para vários parâmetros, né? Além de tensão e deformação. Foi possível ver que o Abaqus ele se mostrou bem coerente com testes reais e com comparação com outras pesquisas aí bibliográficas, né? Ele demonstrou que a exposição de 1 hora a uma temperatura de 800 graus Celsius pode reduzir até 10 vezes a resistência à compressão do concreto, e esse valor ainda aumenta se o material estiver exposto a mais tempo ainda ao fogo e com uma maior temperatura, né? É proporcional. Com isso, foi possível concluir que a simulação numérica se demonstrou um grande artifício de grande utilidade para fazer esse tipo de análise, principalmente por não ser necessária toda a infraestrutura de um laboratório e o tempo que seria necessário dedicado a esse teste em laboratório, né? O concreto se mostrou sensível à exposição longa ao fogo, apesar de ter propriedades favoráveis, e as análises numéricas então são consideradas aí bem úteis para o entendimento desse fenômeno, né? Aqui uma listagem das referências utilizadas. E por último, eu deixo o meu muito obrigado a todos que assistiram e disponibilizo também o contato meu e dos professores para qualquer dúvida. Muito obrigado.